Oi, oi! Quanta gente nova! Gente, para quem não sabe, meu nome é Rebeca, eu sou a fundadora da Equar Mulheres. A Equar Mulheres é uma organização especializada no combate de violência de gênero em cidades pequenas. A gente promoveu essa ação aqui para a gente ter uma noção do quanto é potente o ecoar das nossas vozes, a gente dialogar com as nossas parceiras, a gente dialogar com parceiras de diferentes lugares do Brasil, e como a gente surgiu com muitas ideias, com lógicas que se repetem muitas vezes em cidades pequenas e que às vezes falta a gente articular entre cidades pequenas e ter essa possibilidade de ações mais respaldadas, que já deram certo, ou que caminhos que não tinham dado certo. Então, a gente teve essa oportunidade, que esse momento foi os nossos grupos de foco, que a gente tem grupos especializados em cada cidade. Então, um grupo de mulheres que olha para aquela cidade e tenta pensar em ações especiais. E agora a gente vai ter o que a gente chama de encontrão das voluntárias. A gente junta esses grupos de grupos de foco, e a gente apresenta a situação da cidade, as dores, os recursos e as ações que a gente pensou, a gente estrategou, né? A gente conseguiu pensar juntas. E a gente dá pitaco na ideia uma da outra. A gente dá pitaco na cidade uma da outra. E a gente tem essa articulação em rede. Então, talvez uma mulher do norte se comunica com uma mulher do sul, que tem o mesmo problema, e a gente consegue ganhar esse suporte numa perspectiva de Brasil inteiro. Então, as minhas porta-voz, por favor, se levantem. Grupo A primeiro. Cidade A. Aproveita e se apresenta, porque acho que você não teve oportunidade. Não, eu tenho na minha. Se quiser, que não dá para levar para você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isabela, sou de Franca, interior de São Paulo. Sou presidente do PSOL lá e assessora da nossa vereadora Marília. E milito pela resistência. Bom, a gente ficou com a cidade A, que é uma cidade de 160 mil habitantes, em Sergipe, perto da região... Sergipe? Ah, tá, desculpa, eu li... nem vi... no Sudeste, perto da região serrana, desculpa. E o que a gente resumidamente entendeu da nossa cidade é que, da parte de rede pública e de enfrentamento à violência, ela até que consegue contemplar, existe uma delegacia especial de atendimento à mulher, tem defensoria pública, tem a patrulha da Maria da Penha, tem o MP, o CREA, a Secretaria da Mulher. Existem movimentos feministas, mas que são mais focados em passeatas e manifestações. Existe um coletivo LGBT, mas que não necessariamente se mobiliza nesse sentido, uma universidade particular. Tem pessoas influentes que querem contribuir, então tem uma parte da igreja que quer ajudar, tem uma juíza de um juizado de violência doméstica, uma candidata a vereadora progressista, 3 advogadas feministas e conselhos tutelares. Enfim, é uma cidade pequena, né, de porte pequeno, mas que tem instituições ali, como em algumas outras cidades não existem. E o que a gente entendeu foi que precisa, primeiramente, de uma mobilização, né, por meio de trabalho de base, que faça formações, né, nas regiões mais periféricas dessa cidade, que consigam chegar nas mulheres e fazer campanhas de formação, seja em UBS, seja em centro comunitário, escolas. A gente pensou que dessas advogadas feministas poderia se formar um núcleo jurídico que pudesse dar mais informação para essas mulheres e para elas entendam, né, como elas podem denunciar e qual é a rede de acolhimento que existe para elas. E a gente sabe também, e a gente entendeu na conversa que para que isso possa existir, precisa ter um orçamento da cidade que pense, né, num financiamento público para que esses programas consigam existir, para que não dependam das instituições, das ONGs privadas que, no limite, não conseguem atuar e intervir da melhor maneira, né? Então, acho que foi isso. Se faltou alguma coisa, vocês complementam. Meu nome é Ruth, eu sou de Macatuba, uma cidade bem no centro-oeste paulista, pertinho de Botucatu, perto de Jaú, perto de Bauru, né?
uma cidade de 15 mil habitantes. Eu sou presidente do PSB de Macatuba, eu sou do Conselho da Mulher, me candidatei prefeita o ano passado, mas, gente, da mulher e da esquerda é muito difícil, né? Então, não tive chance nenhuma. Bom, eu sou do Grupo B. O Grupo B tem aqui o mapeamento de uma cidade de 60 mil habitantes aproximadamente, no Nordeste, região agreste, polo de 35 cidades circunvizinhas, e a principal renda é comércio local com poucas indústrias e com a predominância feminina. Aqui também tem uma rede de recursos, a Delegacia da Mulher, a Defensoria, a Patrulha da Maria da Penha, o MP, né, o Ministério Público, e o CREAS. Universidades pública e privada, movimentos coletivos, ONGs, núcleo de atendimento ou pesquisa, e OAB especializada em mulher, né, atendimento a mulheres da OAB. As pessoas influentes é que a cidade é carente de engajamento de causas sociais e de lideranças comunitárias, e tem 2 famílias que revezam no poder. As violências são comuns, violência doméstica, bairros periféricos, e um dos maiores entraves é a libertação das mulheres, é o problema financeiro. O que nós pensamos várias coisas, né? Uma delas, né, o que é preciso que essas instituições de defesa se unam e falem a mesma língua, porque o que acontece é que as mulheres sofrem agressão em casa, depois sofrem de novo na delegacia, sofrem de novo na escuta, sofrem de novo em todo lugar. Então, essas instituições precisam estar unidas, falando a mesma língua, conversando para que essa mulher não seja revitimizada, não seja agredida novamente, com capacitação e criação de protocolos de atendimento. Pensamos para as mulheres se libertarem, precisam trabalhar. Então, pensamos numa criação de incubadora social, para capacitar com oficinas, para que elas, dali um tempo, elas consigam montar alguma coisa e se libertem, ter uma independência financeira. E, para isso, as creches se adaptarem no atendimento, no seu horário de atendimento, ao horário do comércio, que é o que predomina na cidade. Tá bom? Foi isso. Que foi a primeira secretária. Ah, claro, eu sou a Ana Paula Monteiro, né? E lá em Petrópolis, a Thaís Justen, né, que coordenou o CRAM e foi a primeira secretária das mulheres. Junto com a equipe da secretaria, a gente criou um fluxograma de atendimento e botou como projeto de lei. E aí a gente acabou diminuindo isso que você está falando, né, da revitimização. Não sabe para onde essa mulher vai, o que a gente vai fazer, então isso é uma boa ideia. Eu sou a Daniele, de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E essa cidade é muito parecida com a minha, só que lá no Sul. E uma coisa que ela falou sobre reunir as instituições, né? Se alguém tem alguma ideia, porque nós temos lá conselho, secretaria, só que a maioria das mulheres nem conhecem. Eu fui saber que tinha na minha cidade porque uma mulher de Porto Alegre me falou, olha, mas na tua cidade tem. Eu disse, nossa, nunca ouvi falar disso. Então, essa questão de unir as instituições e comunicar que existem essas instituições que não chegam nas mulheres que realmente precisam, muitas vezes. No nosso grupo, acho que teve alguém que falou do trabalho de base, né? O trabalho de base é importante, gente. Eu sei que dá trabalho, eu sei que demanda mão de obra, mas bater na porta das pessoas, informar comércios, isso acaba que em cidade pequena, a rede social ela vai até um limite, né? A gente tem o algoritmo que impede a gente de algumas coisas. Então, é legal a gente fazer o trabalho de base também, mas, de qualquer forma, a gente pode articular, a Equar pode analisar especificamente a tua cidade para a gente criar um plano de ação para ela, sabe? Qual é a próxima porta-voz? Opa. Olá, boa tarde. Eu sou Marília, sou de Franca, vereadora lá. E compartilhando com você... Como você chama mesmo? Dani. Compartilhando com a Dani, né, com vocês, essa experiência em Franca. Lá a gente retomou o Conselho da Condição Feminina, que é o Conselho da Mulher, e a gente começou a fazer fóruns. Então, começou uma vez por ano, fazendo evento, rodas ampliadas
com a defensoria, chama MP, chama pessoas, lideranças que trabalham nos bairros periféricos, porque cada bairro acaba fazendo a sua rede, né, de apoio. E aí, entrando em contato com as redes de apoio, trazendo todo mundo, aí agora a gente tem esse fórum, normalmente chama, todo ano elas vão expor também seus produtos, mas acabaram virando em várias feirinhas, né? Então, elas passaram a ter um pouco mais de auto-organização, cooperativação, para o trabalho dessa forma. Então, eu queria, né, só compartilhar. A nossa próxima porta-voz, cadê? Boa tarde, meu nome é Aline Flauzino, eu sou de Minas Gerais, uma pequena cidade chamada Goianá. Minha cidade tem apenas 4.000 habitantes, então, assim, é uma realidade muito, muito difícil. Eu estou vereadora lá na minha cidade, sou a única parlamentar mulher, né? Estou no meu 2º mandato e vejo essas dificuldades de trabalhar essas questões, né, de violência política de gênero e principalmente de violência doméstica. Nós criamos o Conselho da Mulher lá no meu município, mas a gente tem uma dificuldade grande, porque não temos orçamento e também não temos mobilização. Acaba que o conselho foi criado e a gente não teve aquela mobilização. Então, quando a gente ouve falar sobre o trabalho de base, é super importante, sim, fazer esse trabalho de base e, principalmente, tentar trazer políticas que tragam autonomia para as mulheres. Porque o que eu mais vejo no meu município, com 4.000 habitantes, é essa questão de como que as mulheres, muitas das vezes, não têm autonomia financeira. E aí elas sofrem diversos tipos de violências, mas elas acabam voltando e se submetendo, né, a continuar naquele ciclo vicioso ali de violências. Então, assim, a gente pensar nessas políticas de autonomia, de capacitações para as mulheres, eu acho muito importante. E esse fortalecimento. A realidade aqui são de cidades um pouco maiores, mas assim, eu trago essa experiência de um município bem pequeno e que muitas das vezes isso não era discutido também. Hoje eu observo, sendo a única parlamentar, a única mulher do município, essas pautas começaram a chegar muitas das vezes até mim, porque muitas das vezes as mulheres não tinham com quem se abrir. Hoje elas se sentem, elas veem uma figura, uma representação ali, que elas conseguem, às vezes, falar o que elas estão passando, só que muitas das vezes nós também, enquanto parlamentares, a gente acaba ficando um pouco perdido. E aí? O que eu faço? No meu município não tem um serviço de atendimento especializado, não tem uma delegacia da mulher. Então, assim, esse trabalho em rede também, de trazer essas políticas, esses centros especializados para os municípios pequenos, eu acho que a gente ainda tem que estudar muito e trabalhar como que a gente vai levar para esses espaços. Obrigada e muito bom bate-papo aqui com todos vocês. Bom, fui convidada para representar o nosso grupo aqui, do mapeamento da cidade C. Estou um pouco emocionada aqui. Enfim. Bom, eu vou trazer aqui os dados do mapeamento da cidade C. População aproximada de 275.000 habitantes, região do Brasil sudeste? Sudoeste? Acho que é C. Sudeste. Características geográficas relevantes: cidade antiga, mais próxima a uma capital. Assim, se tornou um destino de preferência para aqueles que trabalham na capital e buscam um refúgio no interior. Rede pública de enfrentamento à violência. DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Patrulha da Maria da Penha, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREA, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, CRAM, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e Programa de Reflexão, Conscientização, Responsabilização dos Autores e Autoras de Violência e Grupos Reflexivos de Homens e Mulheres. Rede Privada de Enfrentamento à Violência, Programa de Acolhimento a Mulheres em Situação de Violência para a Região, e a OAB das Mulheres. Violências mais comuns que acontecem lá: violência doméstica e violência política.
Resumo das dores verificadas no mapeamento, a cidade é uma das que menos tem representatividade política feminina. Está entre as 20 cidades com menor representatividade no país. Isso é uma consequência de um conservadorismo exacerbado e de ataques virtuais e presenciais nos ambientes políticos. Bem, que a gente conversou. As colegas deram bastante ideias sobre locais que poderiam trazer, locais que poderiam ser construídos e ocupados a mais além desse, né? Tem uma rede institucional bacana, mas pelo que a gente entendeu, ainda existe a violência nesse sentido, então eles não estão sendo ocupados. Então a gente entendeu que poderíamos trazer um outro viés, que seria como chegar nessas mulheres, porque existem os lugares, essas mulheres não estão ocupando esses lugares. E a gente entende que não é um público como nós que estamos aqui. Existe um lugar e nós viemos aqui ocupar o lugar. Nós estamos aqui no front, mas nem todas têm essa informação. A gente conversou muito sobre isso, sobre a questão da informação. Muitas delas nem têm informação de que sofrem algum tipo de violência, elas não têm essa noção. A gente está falando de uma cidade, pelo jeito, não sei como que é, mas a gente trouxe aqui algumas cidades que sofrem do patriarcado, engolindo e sendo desenhado por um tradicional, uma cidade tradicional, né, e é vestida disso. Então, muitas vezes, esses locais têm um nome, e chegar nesses locais traz um estigma. Por exemplo, a gente vai na delegacia da mulher, então a gente foi lá, já tem um lugar desenhado lá. Ou a gente vai em algum fórum, alguma coisa que é construída. Como que a gente chega nesses lugares? As mulheres chegam nesses lugares com essas informações. Nem sempre elas têm acesso no sentido de sair de casa para ir, já que elas sofrem essas violências tanto na questão doméstica quanto política. A ideia foi trazer esses lugares de uma maneira mais neutra, aparentemente neutra, porque nós estamos aqui, sabemos da luta, né? Então, a gente traz esses espaços de uma maneira neutra, sem um nome contra a violência, empoderamento, e ocupa esses lugares e traz atividades para que essas mulheres, nesse caso dessa cidade, acessem esses lugares de uma maneira menos direta e menos em confronto, e essa informação é passada para que elas se fortaleçam e entendam o que está acontecendo com elas, para daí... Coloca o microfone assim, ó. Bem mais, perto, levanta assim, mais, dá isso. para escutar? E fala do projeto Fofo. Sim. Trazer, então, esses espaços, mas não esses espaços muito escancarados, porque essas mulheres das quais a gente está trazendo, por exemplo, por essa cidade, elas não chegam a esses lugares. Às vezes, elas não têm nem como ir nesses lugares, né? Às vezes, não deixam os maridos, enfim. A questão é que, vou dar um exemplo que eu trouxe aqui, que caberia para a nossa cidade. Eu sou de São Bernardo, atualmente estou morando em São Bernardo, mas atuei durante 8 anos na cidade de São Manuel, uma cidade no interior, muito bonitinha, muito patriarcal, vestida de um tradicional maravilhoso, né? E ela é linda porque ela é toda tradicional, gente. Como que você vai entrar numa cidade assim? Não tem como. Como você vai acessar isso? Você sempre vai barrar em algum lugar. Mulheres que sofrem violência vão denunciar, chega lá, é o filho, o primo, o tio, o enteado do agressor. Então, assim, muitas vezes não chegam essas informações. Aí eu compartilhei com as colegas, por isso que ela trouxe do evento Fofo. Vou fazer, eu ainda atuo em São Manuel, vou fazer um evento de Dia das Mães. Estou tratando com o secretário de Cultura. O secretário de Cultura deu o nome para o meu evento de Evento Fofo. E eu estou achando ótimo que é o Evento Fofo. Por quê? Eu vou chegar, convidei o pessoal da terceira idade, eles vão abrir com a dança, e o Projeto Guri vai fechar. No meio e vai ter chá, vai ter massagem, vai ter um monte de coisa. Vão vir muitas mulheres. Tá. Vão vir muitas mulheres, e o que vai ter no meio disso tudo? No meio disso vai ter um chamamento e as informações para serem trazidas aqui para essas mulheres, né, de onde elas podem ir, do que elas podem fazer, porque no evento Fofo, os maridos deixam essas mulheres irem. Num evento Fofo, não tem como que isso pode impactar, né? Vocês entendem do que a gente está falando?
De que maneira que o marido vai se sentir ameaçado por um evento fofo? Esse agressor vai se sentir ameaçado por um evento fofo. Mas lá no meio vai ter um chamamento. E a gente precisa conversar com essas mulheres desses papéis, não da maneira que a gente conversa aqui. Porque aqui a gente está num outro patamar de informação. A gente precisa de locais, jeitinhos fofos de chegar. Também das informações, de pegar todas essas informações e trazer aqui. Numa atividade, em alguma coisa, num bordado, a gente conversar, olha, hoje a gente tem uma convidada legal, vai falar, gente, acolhe ela, e a mulher vai vir falar sobre educação financeira. Só que a gente vai estar todo mundo bordando. E aí essas mulheres escutam e se preparam para isso. Então a gente conversou bastante sobre isso, é um resumo, enfim. Gente, infelizmente não vai ter o taco, desculpa. A gente conversa depois, a gente se junta nas redes sociais. Só puxando esse gancho, eu lembro do lobby do batom, né? Que as mulheres elas eram chamadas ali na Constituinte de lobby do batom e virou um grande movimento da Constituinte, né? A gente compôs a nossa Carta Magna muito bem. Então, acho também ótimo que seja fofo o movimento dela. A gente tem essa perspectiva que todo mundo subestima a gente, né? Mas nesse subestimar a gente se movimenta e movimenta muito, né? Esse foi a nossa oficina. A Equar é isso, a Equar é esse eco de mulheres conversando e tentando criar formas de proteger. Hoje vocês tentaram proteger mulheres que vocês nem conhecem, de cidades que vocês nem sabiam quais eram problemas reais, mas vocês estavam sentando juntas e conversando para proteger essas mulheres. E eu vejo muita potência nisso, e eu quero trazer isso para cada uma das cidades de vocês. Então, o nosso projeto é Equar Mulheres. Conheçam equarmulheres.com.br, sejam voluntárias, sejam agentes locais em cada uma das cidades de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e vamos participar desse festival.